Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritismo e Educação, rogando aqui as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, para que possamos estar envolvidos com as vibrações de amor e de paz até o final aqui da nossa programação. Eu, Marcos Demário, um grande abraço a você que está nos acompanhando e também o nosso Ronaldo Gomes. Muita paz, saúde, que Jesus nos abençoe, que eu e Marcos possamos apenas ser o intérprete dos próprios anseios que todos nós queremos, que é a verdade, mas essa verdade que vem do nosso Pai que está nos céus. Muita paz e nosso boa noite a todos. Muito bem. Você está acompanhando aqui o Espiritismo e Educação através da Web Rádio e Estação da Luz. Estamos ao vivo, portanto, você pode participar na sua tela, não é? Vão aparecer aí os telefones, os canais de comunicação, em que você pode fazer seu comentário, pode fazer também a sua pergunta, porque nós dedicamos o segundo bloco do programa exatamente para você, para tirar aí as suas dúvidas sobre a educação na visão espírita. Hoje, nós estamos fazendo uma afirmação, né, que educar é a arte de formar o caráter. E claro que nós vamos ter que tocar aqui, principalmente, na missão dos pais na educação dos seus filhos. Para introduzir, então, o nosso programa, nós temos aqui uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a 208. Então, vamos destacar essa questão para começarmos a conversar. Perguntou Allan Kardec: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E responderam os espíritos: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Portanto, está aí a colocação bem firme, bem forte dos espíritos superiores, dizendo que os pais exercem, sim, uma grande influência sobre os seus filhos e que compete aos pais como missão desenvolver os seus filhos. E aí nós, à luz do Espiritismo, entendemos que esse desenvolvimento é tanto intelectual quanto moral. E seguimos a linha de pensamento pestalozziana, né, ou seja, que vem do educador Pestalozzi, quando ele já afirmava que o desenvolvimento moral é que deve reger o desenvolvimento intelectual e o próprio desenvolvimento físico. Então, está aqui lançado o assunto para que você também possa aí participar sobre essa questão. Educar é a arte de formar o caráter, essa missão dos pais. Ronaldo, vamos começar a conversar sobre isso, então, essa missão de formar o caráter, porque tem pais que acham que essa missão não é bem deles, não. Essa missão é das babás, é dos avós, das professoras na escola, mas os espíritos aqui afirmam taxativamente: missão de desenvolver o filho é dos pais. E aí, Ronaldo? Perfeito, Marcos. É aí que vem a palavrinha chamada transferência. Transferir a minha responsabilidade para terceiros. Veja bem, se a pergunta é clara e a resposta dos espíritos, é uma missão. E eu vou mais além. É uma missão maior, grande. Muitas vezes nós ouvimos, Marcos, nas palestras: eu queria tanto que Deus me desse uma missão. Aí eu falo assim: você é pai, você é mãe? Não, não sou pai e mãe, mas eu cuido de um sobrinho. Você cuida de um sobrinho? Então já tem uma missão. Mas você é pequeno, pequeno. Você sabe lá quem vai ser esse grande ser que vem até você?
através da luz da infância, para que você venha a educar e levar a ele justamente esse processo do seu desenvolvimento na formação do caráter. Aí a pessoa fica, mas é uma missão tão pequena. Como assim pequena? Vou repetir, você sabe se esse ser pode ser amanhã um grande presidente de um país ou um grande ditador desse país? Percebe? E nós, Marcos, vamos assim, vivendo sem darmos a devida atenção e transferindo, como sempre, os problemas. Aliás, a família tem feito isso muito ao longo dos séculos, transferir as responsabilidades que lhe cabem como pai, como mãe, a essa formação do caráter. E quando se fala em arte, se fala justamente o que é a arte. É a sensibilidade que nós temos de ser co-criadores, de ver a beleza em tudo, mas também de corrigir as falhas possíveis que se encontram quando você está pintando um quadro, ou na formação de um filho, que é justamente se corrigir as próprias falhas que tem em você mesmo, que tem em nós como pais e como mães. Olha como é que essa arte ela é muito profunda. Então, nós precisamos rever nossos conceitos, primeiro como pai, como mãe. E isso se principia, sabe aonde, Marcos? Lá no namoro. Não é verdade? O namoro é tão belo, é tão bonito. E as pessoas não. Mas como eu não fiz nenhum curso de pai e mãe, você fez curso de namoro também? Percebe? Mas vai estar lá. Mas depois que casa, parece que esquece todas as promessas, todos os sonhos que foram ali. Nós vamos ter 2, 3 filhos. Nós vamos educar nossos filhos. Sim, mas vai educar seu filho, seus filhos, em que princípios? Discutiram esse aspecto do namoro? Às vezes até discutiram, mas e a prática disso? Essa prática está nesse princípio desse amor que se principiou nesse namoro, no noivado, até chegar ao casamento. Ou não, Marcos? Será que isso está fora deste contexto da arte de educar? Não, em absoluto. Você tocou num ponto, Ronaldo, que é importante nós abordarmos aqui, aprofundarmos um pouco mais, que você começou lá com o namoro. Então, realmente, isso é muito importante. Se há um verdadeiro sentimento de amor que está unindo esses dois seres, e eles começam a pensar, a sonhar, a idealizar a formação, então, da sua própria família, e com isso virem os filhos, sejam eles consanguíneos ou não, por exemplo, através da adoção, realmente é lá nesse início no namoro que os dois precisam conversar sobre essa questão da educação dos filhos e tentar entender, então, o que significa essa educação. Qual é o significado maior de educar os filhos? E você colocou bem. Então, quais são os valores que queremos que os nossos filhos tenham? Porque, de fato, eles vão crescer. Amanhã serão os homens que vão comandar a nossa sociedade. Então, que homens e mulheres nós queremos nesse futuro através da educação que estamos dando a eles? Então, é muito importante que os jovens, os casais jovens, pensem nisso. Não é para pensar depois que surge a gravidez, embora também haja tempo para isso, óbvio. Mas, se você começar a planejar isso antes, não vai cometer um grande equívoco que durante décadas nós ficamos assistindo, que é o filho vai crescendo, e quando chega lá nos seus 4, 5 anos de idade, e aí é quando, então, ou a mãe ou o pai, ou ambos, chegam àquela conclusão, bom, está na hora de providenciarmos a educação do nosso filho, ou seja, matrícula na escola. Não, já se perdeu 3, 4, 5 anos da vida desse espírito reencarnado e que necessita da corrigenda das suas más tendências, necessita receber os bons exemplos, os limites e assim por diante. Então, há um equívoco por parte de alguns pais que acharem que a educação é o ensino formal que é dado pela escola.
O ensino formal dado pela escola faz parte da educação. É como nós falamos, né? A instrução, ela faz parte da educação. Mas a instrução em si não é a educação. Educação é que engloba a instrução. A escola está tentando fazer a sua parte. Bem ou mal, nós não vamos discutir aqui neste momento, ela está tentando fazer aí a sua parte, mas vamos imaginar, não é, Ronaldo? Vamos imaginar aquela professora do primeiro segmento do ensino fundamental, numa escola, seja ela pública ou particular, em que ela tem que trabalhar na sua turma com 40 crianças. 40. Os pais têm 1, 2, 3 filhos. Ela tem 40 crianças na sua frente. Por mais que essa professora tenha amor à profissão, que ela goste do magistério e que ela procure, sim, trabalhar o melhor possível com os seus alunos, mas são 40 crianças em sala de aula. Ela não pode fazer milagres. E ela, embora Pestalozzi dissesse, né, que os professores precisam ser como segundos pais ou segundas mães, mas, obviamente, ele também não estava dizendo que os professores teriam que substituir os pais, até porque não tem como fazer isso. Então, se os filhos estão chegando na escola, agora alunos, e não têm limites, não sabem obedecer, são violentos, egoístas, o que essa professora, com 40 crianças à sua frente, vai poder fazer? Ela vai se desdobrar, claro que ela vai. Ela vai tentar dar o seu melhor ali, mas ela precisa que os pais atuem principalmente nessa questão da formação do caráter. E não ficar olhando, que aí nós poderíamos, né, Ronaldo, contar várias cenas, eu chamo de cenas de deseducação familiar, né? Quando os pais estão vendo que o seu filho não tem limite, que o seu filho não sabe obedecer nada e a ninguém, e passam a mão na cabeça do filho. Ah, não, mas coitado, né? Eu segui, ele quebrou seus enfeites, mas por que você não guardou os enfeites? Deixou aí em cima da mesa, né? Mas espera lá, como assim? E os filhos precisam aprender que os enfeites não são brinquedos e não podem ser quebrados, sem mais nem menos. Então, esses pais têm que tomar muito cuidado, porque é a questão de formar o caráter, essa arte. Porque, olha, como você lembrou muito bem, Ronaldo, amanhã, porque nós vamos envelhecer, faz parte da natureza humana de estarmos aqui encarnados, os nossos filhos vão crescer, vão se tornar adultos, vão assumir a sociedade e nós vamos cada vez mais ficarmos dependentes deles. Nós vamos gostar se os nossos filhos olharem para nós, nós pedimos alguma coisa para eles, não é, Ronaldo? Fala assim, caramba, ô fulano, vê aí o que o velho quer aí, que eu não tenho tempo não para ele, não. Faça-me um favor, né? Tá pensando o quê? Que vai se encostar na minha vida? Não, eu tenho mais o que fazer, eu trabalho, tenho minha família e tal. Mas eu também não tenho. Vou falar com a nossa irmã para ver se ela dá um jeito nisso. Ou seja, não é, Ronaldo? Viramos bolinha de ping-pong. Mas isso é muito triste, né? Tem uma novela que está passando agora, se não me engano, das 6, e que mostra justamente esse aspecto dos pais, que são os pais adotivos, porque adotam a criança através da inseminação, mas enfim. E ele não tem tempo. A babá é que acaba vivendo a educação do filho ali o tempo todo. O tempo todo. Ao ponto em que ela chegou, esqueceu o filho no shopping, naqueles lugares que ficam brincando enquanto a mãe está fazendo as compras. O pai não tem tempo porque ele é um advogado, tem muitos a fazer, ele não tem tempo, o filho quer mostrar um desenho. Olha, pai, não sei o que, o desenho dele com a mãe, e ali o cachorro, mas ele não tem tempo nem de ver esse aspecto do desenho que o filho fez. E isso em novela retrata uma realidade que nós temos. Com a pandemia nós vemos isso. Antes até, os pais saem correndo para ir ao trabalho, mas antes tem que deixar o filho ali na escola, mas ele vai direto para o trabalho,
fecha o carro e vai para cima, e vai lá para o 10º, 20º andar, e a criança fica dentro do carro esquecido, porque esqueceu. Quantas crianças vieram a desencarnar de fato porque foram esquecidas? E o juiz dá lá a sentença, esse pai já está sentenciado pela própria morte do filho. Porque é uma verdade. A consciência dele já está... E isso é o quê? Uma sociedade, uma corrida em busca desse dinheiro. E aí nós vemos o exemplo, Marcos, de Jesus, que ele chama da grande família, quem é meu pai, quem é minha mãe, dessa grande família. Não aborrecer pai e mãe. Nós temos uma infinidade do nosso exemplo com o nosso mestre, que ele, com humildade, diz, mestre, sim, eu sou, mas bom só o Pai que está no céu. Mas mestre, ele pega essa profissão para ele, diz, mestre, sim, disseste bem, eu sou. E como mestre, ele deu exemplo. E quais são os exemplos que nós, pais, avós, parece que hoje é dia dos avós, estamos dando aos nossos, os professores, que são pais também, tios, porque quando se fala em família, se fala de educação e da arte, você disse bem, nós temos que englobar tudo. Se principia na família. E como pais, eu tenho a missão. Essa missão é de, juntamente com a minha esposa, fazer o melhor. E esse melhor é pecar pelo excesso. Podemos pecar pelo excesso, mas jamais negligenciarmos as nossas responsabilidades diante da educação. E aqui vai uma observação para todos vocês. Eu e Marcos não somos o dono da verdade. Eu e Marcos não somos o exemplo dessa educação que vocês possam imaginar. Nós estamos no caminho, estamos também aprendendo através desse processo. Porque lá atrás nós também pecamos, nós erramos em muitas coisas. Não era para ter feito, mas é através desses erros, através desses aprendizados, vamos colocar assim, é que nós estamos hoje, mais ainda, com o IBEM, com tantas escolas que tem, com tantas famílias carentes, precisando desse aspecto, dessa inovação, de trazermos realmente o que pede a educação em sua totalidade, que é a educação na formação do caráter, a educação e instrução, que está lá, que os espíritos pedem, não é, Marcos? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, este o segundo. Pois bem, como nós gostamos muito de trazer coisas práticas para o nosso programa, então, pesquisando na literatura espírita, nós encontramos uma página, uma mensagem do espírito André Luiz, na psicografia do Valdo Vieira. Essa mensagem faz parte do capítulo 38 do livro Estude e Viva. Essa obra ela foi ditada por Emmanuel e André Luiz. O Emmanuel escreveu através do Chico Xavier e o André Luiz escreveu através do Valdo Vieira. Nesse capítulo 38 do Estude e Viva, nós temos a mensagem Pontos Perigosos para os Pais. Eu vou passar aqui agora a palavra ao André Luiz. Diz ele: desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Distanciar-se da necessária aos pequeninos, sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Desejar que os filhos lhes sejam satélites, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar
com pensamentos e atitudes pessoais. Desinteressar-se dos estudos que lhes dizem respeito. Relegar-lhes as mentes às superstições e fantasias, sem prestar-lhes explicações honestas em torno do mundo e da vida. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça. Incentivá-los à superestimação do próprio valor sob a desculpa de serem inteligentes. Cultivar preferências, acolher intrigas, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário, forçá-los a receber preconceitos e tradições, impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências, obrigá-los a casar ou deixar de casar, como também frustrar-lhes a liberdade de escolha da companheira ou do companheiro, não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa. E aí o André Luiz encerra a mensagem dizendo o seguinte: esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários, de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Para quem não anotou, então, essa é a mensagem do Espírito André Luiz com o título Pontos Perigosos para os Pais, que está no capítulo 38 do livro Estude e Viva. Diga aí, Ronaldo. O início dele aí, Marcos, por favor. Lê só esse iníciozinho aí. Ele só o início, frase... né? Vamos lá. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Esses dois aspectos, sem serem deles. Porque parece que nós queremos também parir o destino dos nossos filhos. E não é isso. É educá-los para a vida. E tratá-los como bebelôs. Me faz lembrar aquela cena que você já tocou em uma das nossas transmissões, em que aquele pai que vai visitar o filho, que acabou com o carro, e é um amigo, não é isso? Você contou isso. Acaba com o carro. Não foi a primeira, não foi a segunda, e ele acaba desencarnando. E como é que ficou o filho? Não mudou nada. E você faz uma observação para ele, mas vai continuar dando o carro a ele. E ele nem preocupado com o outro. Não, pai, o carro só me dá outro. Mas peraí, mas Marcos, ele falou do carro. Ele nem se preocupou com o outro, que ele, né, de fato, abateu o carro. Olha que criação. Mas isso é uma consequência. Nós não estamos aqui para tratarmos da consequência, mas sim da causa. E a causa se principia, nós falamos, no namoro, no noivado, vamos ter nossos filhos. Como vai ser essa educação? Vai ser a mesma educação que meu pai me deu, minha mãe? Sim, olha, meu pai e minha mãe me deu uma educação. Porque eu discordo alguma coisa, mas se eu cheguei até aqui com esse caráter, meu pai e minha mãe contribuíram muito para que eu tivesse esse caráter, essa formação. Melhorei muito. Tomei pancada na cabeça, era tamanco. Eu não vou repetir com os meus filhos, mas também eu quero entender os meus pais, toda uma vida que eles tiveram de formação. Então, vou fazer assim com meus filhos, o que meu pai e minha mãe me fizeram com uma formação de caráter, mas dando a liberdade com responsabilidade. Aí começam todos os questionamentos. Porque nossos filhos são espíritos, como nós. E como diz a passagem aí, está conosco para o quê? Nesse entrelaçamento, para que possamos aprender uns com os outros. São espíritos imortais com potencialidades. São bibelôs pequenininhos
Inocentes? Não, não são. Eles trazem uma inocência aparente, porque Deus assim permite para que nós possamos transformá-los através da educação. E que isso também sirva de lição para essa transformação nossa, da reforma íntima, tão esquecida em nosso movimento espírita. É verdade, Ronaldo. Você estava falando e me fez recordar uma obra excelente do nosso Hermínio Miranda, que é o livro Nossos Filhos São Espíritos, e que o André Luiz fala aqui na mensagem. Eles são nossos filhos, nesta encarnação, temporariamente, porque, na verdade, são filhos de Deus. E quando voltarmos à vida maior, como ele fala aqui, ou seja, quando retornarmos ao mundo espiritual, todos nos encontraremos, mas não como pais e filhos, nos encontraremos como irmãos que somos, filhos de Deus. E aí, se falhamos na educação, porque Deus confiou em nós, claro que nós vamos ter que responder por isso perante a lei divina. Então, os casais precisam pensar mais de 2 vezes, é melhor pensar 10 vezes antes de ter um filho. Não é para não ter filhos, não, que a reencarnação é uma necessidade, mas é para pensar na educação que se vai dar a esses filhos. Como você bem ressaltou, a frase do André Luiz, os filhos não são bibelôs, não são brinquedos, não são enfeites. Os filhos são seres humanos, espíritos reencarnados, e que já trazem toda uma bagagem das vidas pretéritas, das vidas passadas. E nada pior do que hoje em dia, em que os casais estão dependendo muito dos avós, e em que você vê casais que, muito bem, tem que sair cedo, certo, tá? Alguns já deixam os filhos, que já estão com uma certa idade, o filho já está na creche. Mas quem vai pegar na creche são os avós. Outros já deixam os filhos diretamente com os avós. E aí você vê aquela situação em que os pais que poderiam estar com os filhos a partir de 7, 7:30 da noite, mas só aparecem 10:30, 11 da noite para pegar os filhos. E isso quando não liga lá para os avós, vamos fazer o seguinte, dá para ficar com eles aí, para ele dormir aí, porque amanhã isso, porque a gente teve que... Ah, tá bom, porque os avós normalmente não recusam, né? Ah, tudo bem. Mas é o que acontece. Os pais têm que entender que quando o filho é pequeno, ele é muito dependente, afetivamente, emocionalmente dos pais. Vamos nos colocar no lugar dessa criança que não consegue ver os pais durante a semana, ou quando vê, mal vê, porque já está na hora de dormir, está todo mundo cansado. Aí, o que acontece? Bom, aí vem o fim de semana. Aí, no fim de semana, às vezes não exatamente no sábado, mas finalmente no domingo tem a convivência. A criança, que é pequena, porque o espírito, quando está reencarnado, ele sente e pensa como criança, aí se agarra na mãe, porque é claro, com a semana toda sem a mãe, é natural isso. Mas é domingo, o que quer dizer que o dia seguinte é segunda-feira. Vai acontecer o que segunda-feira logo cedo? A criança vai ser devolvida ou à creche ou aos avós. E quantas vezes nós vemos então a criança fazer o maior escândalo e querer se agarrar na mãe, no pai, aquela coisa. Aí tem que aprender, já está na idade. Gente, os pais precisam pensar 2 vezes. Não é assim, não é desse jeito. A presença, o afeto, o exemplo, a corrigenda, tudo isso é muito importante nessa faixa etária que os espíritos apontam que vai até os 7, 8 anos. Então, os pais de hoje têm que tomar cuidado com o que estão fazendo. Muitos traumas na sua adolescência vêm lá de trás da infância. E assim vai ocasionando como uma cascata, o efeito cascata. Essa carência afetiva influencia muito na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, e chegando às vezes, às vias de fato, até a idade terna, muito Sim. tempo depois. E realmente trabalhar isso, os psicólogos, até psicanalistas, psiquiatras, fazem um trabalho imenso
para tentar, às vezes, detectar e vai ver a causa. A causa, às vezes, está muitas coisas lá na infância, nos traumas trazidos dessa, eu não vou chamar da má educação, mas das falhas na educação que houve. Que uma coisa é o amor. Você pode faltar tudo, mas teve um amor, teve esse aspecto do carinho familiar, que é o exemplo do pai e da mãe. Isso é ímpar na vida de qualquer ser humano. Porque quando perde o pai cedo, que aí é uma outra situação, ou a mãe, aí entra os avós, um tio, às vezes um orfanato. Então, suprir essa falta não é fácil. Eu estou colocando isso, Marcos, para que nós possamos observar. Eu fui coordenador de um orfanato de pais vivos. Era um orfanato de pais vivos. Famílias carentes, que muitas vezes renegavam os filhos, você sabe disso. Aqui no Rio, fui coordenador de evangelização e trabalhar essa carência dessas crianças de pais vivos, órfãos de pais vivos. Não é fácil, não. É um trabalho grande, foram 2, 4 anos, 6 anos ali ferrenhamente na evangelização, trabalhando e mostrando que eu não era o tio delas. Eu era o professor, o educador de evangelizador. Eu nunca gostei de saber, tio, não sou tio de vocês, para não criar um vínculo, porque a carência é muito grande, mas que eles tinham esse carinho na pessoa ali minha e dos outros evangelizadores, que eu era coordenador, como eu falei, mas que a família em si era o primordial. Eles se sentiam ali como família. E depois, na adolescência, quantos vinham nos abraçar, agradecendo o carinho que tiveram ali, mas mostrando esse aspecto. Não somos tios, somos pessoas de fora, com carinho com eles, tratando eles como seres humanos que são e precisam de afeto, mas nada vai suprir esse afeto familiar, esse amor que provém da família. Verdade, isso aí. Muito bem, com isso nós encerramos o primeiro bloco, né? A nossa primeira parte, né, Ronaldo? Isso. Vamos a elas, então, as nossas perguntas, que com certeza vai corroborar muito agora com as nossas, o segmento. Vamos a elas. Franklin Palmas, qual é a melhor dinâmica para a evangelização promovida pelo Centro Espírita? Falei da evangelização, está aí a pergunta. Pois é, exatamente, encaixou uma coisa com a outra, né? Olha, Franklin e todos que trabalham no Centro Espírita, nessa área da evangelização, primeiramente, entender que quando nós falamos de evangelização espírita, obviamente que nós estamos falando de uma educação com base na filosofia espírita, dos princípios do espiritismo. 2 princípios aqui se destacam: a imortalidade da alma e a reencarnação. Ou seja, as nossas crianças que estão na evangelização, e isso o evangelizador tem que ter essa consciência, são espíritos reencarnados. Tá? Então, precisa levar em consideração as suas ideias inatas, suas tendências de caráter e a preparação para a vida, mas essa vida maior, que é a vida que continua após a morte. Então, ligarmos ou religarmos esse espírito a Deus, que é outro princípio do Espiritismo, e aos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Allan Kardec, quando lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, na introdução, ele diz que nós podemos... Eu estou com o Evangelho aqui na mão, eu vou aproveitar, que é para ler aqui direto na fonte a explicação do nosso Allan Kardec. Diz ele aqui, logo no início da introdução, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Então, vamos lá. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As predições. 4. As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E 5. O ensino moral. Complementa então Kardec. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, ou seja, o ensino moral,
porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam as suas crenças. E aí, então, ele vai falando, na sequência ele diz, então, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, iria se ater exclusivamente aos ensinos morais de Jesus. Bom, eu estou ressaltando isso porque na evangelização espírita, o principal é trabalhar a formação do caráter, a formação moral, ou seja, a partir dos ensinos morais de Jesus, conjugados com as leis morais que formam a terceira parte do livro dos Espíritos. Agora, você não trabalha isso, não faz esses espíritos reencarnados se desenvolverem nesse campo apenas ensinando. É preciso deixar que eles tenham a prática, as vivências, que se coloquem. Portanto, a evangelização precisa ser dinâmica, criativa, participativa. E a realidade das crianças precisa ser levada em consideração nesse trabalho da formação do caráter e do desenvolvimento moral. Esse é o melhor caminho para a evangelização no centro espírita. Não é fazer proselitismo. Muito bom, muito bom. É isso aí. É isso aí. Próxima pergunta. Olha aí, hein? Ayrton Parra. No Evangelho segundo o Espiritismo, os pais são comparados a jardineiros dedicados, que retiram cuidadosamente os brotos inconvenientes, que poderiam comprometer o desenvolvimento da planta. Olha, gostei. Bem lembrado aí. Então, isso, aliás, um grande abraço a você. Sim, é isso aí, né? Você ser o jardineiro. Realmente, quando você cuida do jardim, né, das plantas do seu jardim, você cuida com cuidado, né? Você vai lá, vai arrancar as ervas daninhas, mas sem danificar a flor, a planta, vai lá ver se precisa colocar o remédio, adubar a terra. Então, nós tratamos com carinho, gastamos às vezes horas. E os espíritos comparam esses cuidados que nós temos com o jardim, com as plantas e as flores, com os cuidados que precisamos ter com o espírito reencarnado. Bom, mas que ervas daninhas são essas que eu preciso arrancar da criança? As suas más tendências de caráter. E também, como é que eu vou adubar? Dando bons exemplos, fazendo com que ela coloque as suas ideias inatas, a sua inteligência, a serviço do bem. Esse é o grande trabalho que nós temos que fazer. Agora, os espíritos também nos lembram que nós temos pais que se preocupam muito mais em endireitar, né, o caule lá da árvore que nasce no seu jardim, do que endireitar o caráter dos seus filhos. E essa é uma grande e profunda advertência para os pais, também para os avós, os tios, que estão aí à frente desses espíritos reencarnados. Então, essa é uma comparação muito justa. Então, vamos sempre lembrar assim, como é que eu tenho que educar os meus filhos? Do mesmo jeito que eu cuido das minhas plantas. Claro, levando aqui em consideração que você cuida bem das suas plantas, mas é exatamente isso que você deve fazer com seus filhos. E isso também serve para a prática dos evangelizadores, com toda certeza. Sem dúvida. É uma via de mão dupla. Muito bem, próxima. Vamos à nossa próxima pergunta. Solange São Luís. O que fazer quando o filho é rebelde, desobediente, independente e desafiador? Olha que bom. Bom, eu e o Ronaldo sempre falamos que não existe receita de bolo. Faça isso e você já vai ter o resultado que você quer. Isso não existe porque as crianças, enquanto espíritos reencarnados, são individualidades com personalidade própria, um histórico evolutivo próprio. Então não tem assim uma receita de bolo mágica. Mas diante desse
filho desafio que você está aí descrevendo, algumas coisas realmente precisam ser colocadas em prática. Bom, a primeira delas é paciência. Paciência é fundamental, porque ele é um espírito rebelde. E para todo filho rebelde, não adianta você ter pavio curto, você dizer que não aguenta mais, e todas essas coisas que às vezes nós ouvimos. Tem que ter muita paciência. Mas a paciência tem que ser acompanhada pela autoridade moral. Isso é fundamental para esse espírito rebelde. Ele precisa sentir em você que é mãe, em você que é pai, você que é avô, você que é avó, ele tem que sentir uma autoridade maior sobre ele, que não se faz através do grito, não se faz através da ameaça. Eu estou falando aqui de autoridade moral, dele olhar para você e perceber assim que você tem uma superioridade sobre ele. Mas por quê? Porque você é o bom exemplo. E como você é o bom exemplo, ele se queda. Ele mesmo se impõe um limite, porque ele percebe isso. Bom, então você vai ter paciência, você vai ter autoridade moral, e como você então vai ter que ter muita paciência, dentro da educação desse espírito rebelde, você vai ter que aprender a repetir as coisas. Porque ele é rebelde. Então você combina uma coisa com ele, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai desobedecer. Não, ele não vai cumprir. Então, lá vai você, chama, senta, conversa, e aí entra outra ferramenta, que é o diálogo, faz rever tudo, tem que provocar que ele pense e tente aprender a se colocar no lugar do outro. Bom, resolveu, não é? Aparentemente. Porque daqui a 5 minutos, ele é rebelde, ele é desafiador, é desobediente. Ele vai, de novo, fazer o que não devia. Aí agora o que eu faço com ele? Vai chamar outra vez, vai sentar, vai conversar de novo. Agora, vai mostrar para ele que ele tem que assumir as consequências do que ele faz. Aí porque é isso, você não tem que fazer com que ele assuma as consequências. Vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Na rebeldia dele lá, aquela coisa, ele quebrou o celular. Quebrou o celular? Tá, tudo bem, quebrou o celular. Ok. E agora? Não, agora eu só tenho que comprar outro para mim, né? Como é que eu vou ficar sem o celular? Porque tem a escola, porque tem meus amigos, porque tem o gamer. Por que eu preciso comprar um outro celular para você se você já tinha um celular? Ah, mas ele está quebrado. Mas ele quebrou sozinho? Eu não sabia que celular tem independência, livre-arbítrio para se quebrar. Né? Ah, mas é porque eu perdi lá o jogo com meu colega, fiquei nervoso. Ah, e aí você pegou e jogou o celular na parede ou no chão. Bom, agora você vai ter que assumir as consequências. Ou seja, vai ficar sem celular. Não adianta você arrancar os cabelos, xingar, nada disso. Vai ficar sem o celular, porque vou comprar um celular agora. Ah, então o senhor compra o quê? Mês que vem? Não, porque tudo vai depender do seu comportamento. Porque ele tem que aprender, você vai assumir as consequências. Ah, você é irritadinho, nervoso, quebra celular, chuta a parede, xinga. Assume agora as consequências. Só poderei comprar o celular para você quando você demonstrar bons comportamentos. E aí você vai ter o merecimento de ganhar um novo celular. Ah, mas vê se compra aí um bom, hein? Olha só, você acha que você merece celular de última geração? Pensa bem nisso. E, aliás, você vai ter tempo para pensar, né? Porque você vai passar umas semanas sem o celular. Tá? Ah, mas e a tarefa lá da escola? Ah, isso não é problema. Para a tarefa da escola, eu empresto o meu celular, se for o caso, ou até mesmo aqui o computador em casa. Isso não é problema, tá? Porque isso é importante para você, tá? Entendeu? Então é assim que vai se trabalhando. E olha, nós temos casos, às vezes, que isso vai pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, entra pela juventude, porque é um espírito rebelde.
Mas essas são as ferramentas que os pais precisam utilizar para ir educando-o pouco a pouco. São detalhes pequenos, às vezes isso aí já é consequência. Do celular já é consequência lá Sim. atrás. Um exemplo, ele está comendo algo que ele não gosta e você diz, não, 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 ele diz, não vou comer, não gosto dessa comida, eu gosto de estrogonofe. Aí você vai, tudo bem, vai lá e faz o estrogonofe, mas ele só tem 3 anos. O celular já é uma consequência desses almoços que lá atrás você vinha fazendo a vontade do estrogonofe, ele só come estrogonofe, ele não quer comer outra coisa. Eu só estou ilustrando, Marcos, porque tudo vem de um fato, de uma causa. Então, é uma consequência. Olha só, não é celular, é comida. É um brinquedo que ele quebrou de propósito quando era pequeno, que você foi e deu outro. Mas não é nada demais. É as fases, a tal fase que muitos pais dizem, isso é apenas uma fase. E tem um tapinha no rosto da vovó, isso é fase. Não esquenta não, minha sogra. Está esquentando a cabeça. Ele só tem 2 aninhos, mas tem um tapa na minha cara, você não vai fazer nada. Isso é fase. Aí com 15 anos está te batendo, porque a fase não passou, ele agora está com 15. Então, não vamos nos esquecermos disso. Fase é para ser corrigida naquele momento. Ela não é uma fase que vai passar, é uma fase que precisa ser corrigida, educada. Exato. Vamos à próxima pergunta. Terezinha, como fazer que os dirigentes do Centro Espírita entendam a importância da evangelização das crianças? Mas isso não existe, Marcos. Os dirigentes não atrapalham a evangelização. Pois é, como nós gostaríamos que isso não acontecesse, né, Ronaldo? Olha, primeiro nós temos que entender que o dirigente espírita é um ser humano comum. Não é? Você simplesmente chega à direção do centro espírita, né? Às vezes até porque não tem outra pessoa para assumir. Então nós temos que entender que o dirigente espírita nem sempre ele entende de tudo, ele compreende tudo. Então temos que ir com calma em relação a isso. Então nós temos dirigentes espíritas que ainda não entenderam a importância da educação, da evangelização. Bom, o que fazer então nesse caso? Eu vou usar aqui um exemplo que na verdade é a história do Ronaldo, mas ele vai me dar licença para eu usar. Não era em relação à evangelização, na verdade era em relação ao estudo sistematizado da doutrina espírita, que o presidente da casa não admitia, achava que não precisava ter grupos de estudo no centro espírita, bastava ter reunião mediúnica, assistência social, essas coisas. Para que estudar, você pega o livro, lê e vai entender o espiritismo. E esse nosso amigo presidente da casa, ele era barbeiro, né? Ele tinha um salão de cabeleireiro. Aí o Ronaldo chegou para ele e disse lá, bom, sabe, seu fulano, a vida está tão difícil, eu estou pensando em pegar uma tesoura aí e começar a fazer corte de cabelo, da minha vizinhança, dos meus familiares, e ganhar um dinheirinho, né? E aí ele pegou e disse, não, que isso, não pode. Para cortar cabelo você tem que fazer um curso, você tem que aprender. É mesmo? Não posso pegar a tesoura e sair cortando? Não, claro que não. Tem vários tipos de corte, isso e aquilo. Mas tem que estudar, tem que fazer um curso. Olha aqui os meus diplomas, os meus certificados. Eu fiz curso aqui, fiz curso ali para aprender isso. Puxa, caramba, eu não achava que precisava disso. Muito obrigado por me alertar. Agora, estou aqui pensando numa coisa, né? Se para passar tesoura no cabelo precisa estudar, fazer curso e ter diploma, por que será que para conhecer o Espiritismo não precisa estudar? E o Ronaldo lançou a pergunta e deixou no ar. E às vezes nós temos que fazer isso. Ou seja, apenas ir conversando com o dirigente ou os dirigentes e fazê-los pensar, dando exemplos, mostrando. Mas vem cá, se em casa, no lar, existe a preocupação de educar os filhos, educar os netos, o Espiritismo, que é uma doutrina de educação, no centro espírita nós não vamos dar importância à educação, a evangelizar, ou seja, que é religar esses espíritos ao evangelho? Será que mediunidade é mais importante? Será que distribuir bolsa de mantimento é mais importante?
tudo é serviço do centro espírita. Mas o que é mais importante? E será que as dependências físicas do centro espírita não precisam sofrer assim, uma pequena adaptação, não? Porque são crianças, não? Que vão entrar. Uma vez, posso dar esse depoimento aqui, eu fui fazer um curso, era um seminário, um encontro para evangelizadores numa casa espírita, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e quando deu lá um intervalo, o presidente da casa foi me mostrar as dependências, né? Porque eles tinham umas salas que eram dedicadas à evangelização. Ótimo, que beleza, né? Você encontrar um centro espírita com salas montadas para evangelização. Mas qual foi o meu espanto quando comecei a entrar nas salas? Todas elas tinham uma mesa no centro, mesa de adultos, né? Imaginem uma mesa de sala de jantar, uma mesa de cozinha, cadeiras altas, obviamente. Todas tinham um quadro de giz, o quadro de giz na altura de um adulto, ou seja, na altura, no caso da evangelizadora, tudo assim, né? E quando eu olhei aquilo, eu até comentei, acabei comentando com ele, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui que não está, assim, muito de acordo, porque a sala deveria estar adaptada para as crianças, não para os adultos que vão trabalhar nela enquanto evangelizadores. E obrigar as crianças a ficar sentadas em cadeira de adulto, numa mesa de adulto, os murais ficavam na altura também do evangelizador. Mas o mural não é os trabalhos das crianças. Então, nós vamos dando esses toques, vamos conversando, vamos mostrando até que os dirigentes comecem a entender a importância, então, da evangelização no centro espírita. Muito bem lembrado, Marcos. É isso mesmo. Fazer pensar. Nada de imposições. Próxima, Sarita Aracaju. É possível trabalhar os ensinos morais de Jesus junto às crianças, seja na família ou na escola? Perfeito, sem nenhuma dúvida, tanto na família como na escola. A família, independente da sua crença religiosa, e a escola, mesmo sendo laica, porque você tocou num ponto que é de essência, é fundamental, trabalhar os ensinos morais de Jesus. Mas e se eu tiver alunos muçulmanos comigo? Ou seja, eles não são cristãos. Mas tudo bem, você não precisa dizer que aqueles ensinos são de Jesus. Não precisa. Vai trabalhar os ensinos morais. Os ensinos morais, eles são universais. Na verdade, eles servem para todos. Quando nós dizemos assim, olha, precisamos aprender a nos amarmos, né? Amarmos uns aos outros. Isso é universal. Aí vamos dizer assim, olha, fulano, você precisa aprender uma coisa muito importante. Você precisa aprender a fazer para os seus colegas somente aquilo que você gostaria que os seus coleguinhas fizessem com você. Isso é universal. Você não precisa dizer que isso foi ensinado por Jesus, não precisa falar nada disso, é um ensino moral universal. Nós vamos falar de honestidade, por exemplo, é um ensino moral. Vamos falar de caridade, é um ensino moral. Então, eu não preciso citar Jesus, eu não preciso trazer o cristianismo ali para dentro da sala de aula ou ali na família quando estou trabalhando com os meus filhos. Eu vou trabalhar o que o nosso querido Sai Baba, lá na Índia, que não era cristão, chamava de valores humanos. Tanto que ele criou a educação em valores humanos. Hoje nós temos alguns educadores que estão aí trabalhando a educação em virtudes. Porque quando você fala de qualidades morais, valores humanos, virtudes, você está falando de coisas que são essenciais à vida humana e que você pode, então, perfeitamente trabalhar. Nós temos professores, posso relatar isso porque é do meu conhecimento, que são espíritas, estão lá dentro da escola laica, e o que eles fazem? Às vezes eles pegam textos que são textos espíritas, fazem uma pequena adaptação, às vezes nem precisa fazer adaptação, mas omite, né, que é de autoria espiritual, que o texto é psicografado, e lança o texto, e trabalha o texto lá na aula. Porque
na verdade, sem você saber a autoria, o texto ele é universal. Tá? E aí, e quantos colegas depois, puxa, adorei aquele texto que você usou, de onde você tirou o texto? E tal. Aí, ou de um livro de literatura, me chamou a atenção e tal, e tirei assim, mas é de autor desconhecido. Aliás, eu já vi texto meu circulando em escola como autor desconhecido. Ok, Isso aí. tá tudo bem. Ótimo, que importante é o conteúdo, e se está fazendo bem. Então é possível, sim, trabalhar os ensinos morais, tanto na família como na escola. Agora, lembrando, acima de tudo, os ensinos morais precisam ser acompanhados pelo seu exemplo. É Porque isso só aí. trabalhá-los teoricamente vai perder força. Não é? E lembrando que qualquer religião, qualquer seita, qualquer denominação que tem o próprio Alcorão, tem os seus ensinamentos morais também, belíssimos também, que o Sim, muçulmano pegou. Vai preciso entender isso. As aberrações que se fazem, as interpretações, mais interpretações, são de líderes que existem em qualquer religião que deturpam a religião, que não tem culpa do que fazem esses certos líderes. Qualquer religião tem isso, mas todas elas têm os aspectos morais que precisam ser levadas ao conhecimento de estudo, que independe aí, no caso, quem é, de onde veio, qual é a fonte. Não importa. É a mensagem linda? Autor desconhecido. Próxima isso aí. pergunta. Próxima pergunta. Acabaram as perguntas? Ah, não. Reginaldo Salvador. O que o Espiritismo fornece aos professores como orientação pedagógica para o magistério? Boa Uma pergunta. bela pergunta. Realmente, olha, o Espiritismo é doutrina de educação do espírito imortal. Então, essa é a primeira orientação. Olhe para os seus alunos como espíritos reencarnados. Sim, você não pode falar isso lá na escola, na sala de aula, mas não é para falar. A orientação é que você os encare, os observe, os perceba, sinta-os como espíritos reencarnados. E que você, em sala de aula, está ali não apenas para trabalhar o desenvolvimento intelectual deles, dos seus alunos, mas também o desenvolvimento emocional, para que eles tenham em você diretrizes seguras de vida. E aí o Espiritismo mostra aos professores a necessidade das rodas de conversa, das assembleias, do saber ouvir, não desdenhar as experiências de vida dos seus alunos. Pelo contrário, ouvi-los para trabalhar com essas experiências, para que eles, então, saiam do mundo da teoria das disciplinas curriculares e do próprio ensino moral para as vivências práticas. Você está lá na escola, em sala de aula, não apenas para dar aula dos conteúdos da sua disciplina curricular. A escola só existe porque existem as pessoas. E como nos lembra aqui, não apenas ele, mas vários educadores, mas lembrando aqui o educador José Pacheco, a escola são pessoas. A escola não é o prédio físico. A escola não é o currículo. A escola não são as disciplinas com seus conteúdos. A escola são pessoas. E essas pessoas são almas imortais, que estão reencarnadas. Precisam tanto dos pais, dos avós, dos tios, como precisam de você, que é professor, que é professor aí na escola. Eu vou relembrar aqui Pestalozzi, esse grande educador, que durante toda a sua vida, em todas as suas experiências escolares, ele foi chamado sempre pelos alunos de pai. Ele era conhecido como pai Pestalozzi, porque ele entendia essa necessidade desse desenvolvimento integral, harmônico. Então, essas são as diretrizes que o Espiritismo entrega
aos professores. Seu áudio, Ronaldo. Chegamos ao nosso final. Chegamos ao nosso final. Verdade. Muito bom. Verdade. Hoje, se pudéssemos falar mais aqui dessa arte, realmente seria a arte da educação. Olha, nós precisamos voltar a esse assunto. Vamos aí deixar mais para frente, nós temos muita coisa a abordar, mas é um assunto muito oportuno, porque traz para nós a importância do ser humano como um todo em seu aspecto da família, que começa no namoro, vai no noivado, é uma coisa que vem sendo trabalhada, as suas causas primeiras estão todas ali intrínsecas, que vem gerando as consequências e as deformações que nós vemos na educação nossa, de seres humanos, que muitas vezes, macho, nos esquecemos que somos seres humanos. Nós vivemos tão corridos que parecemos máquinas. Não é verdade? Parecemos máquinas. E Charlie Chaplin falava sobre isso. Vós sois homens e não máquinas. É uma frase dele que me marcou até hoje. E olha que foi 1920 e pouco que ele falava sobre isso, naquele grande filme dele, O Grande Ditador. Que, aliás, quem puder assistir, assista. Que ali é uma belíssima mensagem do aspecto humano que nós somos, de trabalharmos uns com os outros, com empatia e com muito amor. Mas é isso. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho de todos vocês. Muita paz e até segunda-feira, mais uma vez. Se Deus quiser. Grande abraço a todos. Nosso muito obrigado pela companhia. Que possamos todos vibrarmos sempre com Jesus, nosso querido Mestre, no amor, na paz, e que estejamos juntos. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz e todas as suas coligadas que agora estão retransmitindo a programação, e que cada vez mais entendamos que o Espiritismo é a doutrina de educação de nós e dessa nova geração. Paz em todos os corações. Até a próxima semana.